Gostaria de convidar você a se levantar e abrir a Escritura, a Palavra de Deus. Abrir a Escritura, a Palavra de Deus, no livro de Sofonias. Sofonias é um profeta menor, está quase lá na divisa do Antigo com o Novo Testamento, né? Uns 4, 5 livros antes ali. Sofonias, capítulo número 2, versículo número 3. Sofonias, capítulo número 2, versículo de número 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, e talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, nessa manhã, possa se fazer presente no coração de cada um, possa agir no coração de cada um, e que nós venhamos aprender mais com a Tua Palavra, Senhor Deus. Que realmente nós venhamos a sair daqui diferentes, transformados, impactados pela Tua Palavra e pela revelação que o Teu Espírito quer trazer até nós. Senhor Deus, age profundamente no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar? Em nome de Jesus. Eu não entendo muito de som, mas parece que eu estou dentro de um latão assim, sabe? Parece que tem muito eco assim. Não sei falar exatamente o termo técnico, Chico. Então, queridos, além desse versículo, eu também quero ler para vocês Sofonias 1,14 e 1,18. 1,14 diz o seguinte, ó: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, e até os guerreiros gritarão. E o 18 diz assim: nem a prata e nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois Ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Então, queridos, o livro de Sofonias é um livro que você vai ler em casa durante essa semana, você vai até se assustar, porque é um livro que traz bastante situação assim, como é que eu vou dizer isso para você? Mas uma situação complicada para aquele que não se dobrar perante Deus. Uma situação complicada, desafiadora para aqueles que não se dobrarem perante Deus. O significado do livro Sofonias, do nome Sofonias, quer dizer aquele que esconde, ou aquele que guarda, ou o Deus que protege. Isso significa Sofonias. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, é um protegido por Deus. Você é um guardado por Deus. Você é escondido por Deus. O Senhor, Ele pega você e coloca perto do peito dEle e diz assim: você é o meu tesouro precioso. Então o Senhor te esconde e te guarda, amém? E Sofonias, ele profetizava nos dias do rei Josias. Alguns irmãos, tenho certeza que já leram, né? Sofonias era primo de Josias. E Sofonias, ele então profetizou, e Josias começou a reinar a partir dos 8 anos de idade, veio uma criança, mas foi com 16 anos que Josias começou então uma grande reforma, tirando todos os altares e todos os postes ídolos, tudo de idolatria que tinha na nação de Israel. Josias tirou para o povo então se dobrar perante ao Deus verdadeiro. No entanto, Sofonias continuou profetizando, mesmo depois de todos os ídolos terem sido tirados, pastor Jonas. Ele continuou profetizando. Por que ele continuou profetizando? Avisando o povo. Porque apesar de que todos os ídolos tinham sido retirados, todos os altares tinham sido retirados, não eram mais ali queimadas ofertas para deuses estranhos, o povo ainda tinha o seu coração endurecido. Então, na parte externa estava tudo livre de idolatria, mas ainda existia uma idolatria dentro do coração. E é isso que o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode ver que externamente nós não praticamos mais idolatria. Externamente nós não nos dobramos mais por aquilo que não é Deus. No entanto, nós temos que analisar internamente e ver o nosso comportamento interno, de como é realmente servir a Deus sem que a idolatria ainda esteja no nosso coração. A palavra Josias, no entanto, ela tem a mesma derivação ali de Josué, né, de Josh, Josias, José, que quer dizer Deus traz
salvação. Então, eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, Ele vai também trazer salvação. Além de Deus trazer salvação, Ele vai esconder você no coração dele, assim como eu já falei. Então, Sofonias influenciou o rei Josias desde sua infância. E houveram ali as transformações sociais, políticas e religiosas que eram necessárias na nação de Israel, que estava passando por um período muito conturbado. Se você ler, os reis antecessores eram uma idolatria louca, uma corrupção louca. E então aqui teve um conserto. E o que a gente vai falar nessa manhã é sobre o conserto interno, porque o conserto externo parece que nós já fizemos, mas agora o Senhor quer fazer em nós um conserto interno. Aquilo que dentro de nós ainda precisa ser mudado, o Senhor quer falar nessa manhã em nome de Jesus, queridos. Glórias a Deus. Veja que o povo como nós sabia a verdade. O povo como nós sabia o que a Escritura falava, o que o profeta falava. Nós aqui sabemos o que a Escritura fala, nós temos certeza do que a Escritura fala. Mas muitas vezes, por alguns costumes ainda, por alguns jeitos que nós queremos dar nas situações, por alguns hábitos que nós temos, alguns costumes que nós temos, nós não queremos servir o Senhor com integridade. Não servimos o Senhor por inteiro. Nós muitas vezes, irmãos, todos nós servimos ao Senhor de maneira picada, em pedaços, não de maneira completa e de maneira íntegra. E o Senhor quer ministrar isso nessa manhã para nós em nome de Jesus, tá? E eu peço para você refletir comigo, o que está dentro de nós? Cada um tem que fazer sua reflexão. O que está dentro de nós que nós temos que deixar para trás? Estando na igreja, irmãos, estando na igreja, o que está dentro de nós que nós temos que deixar para trás? Você tem algum problema com algum familiar? Você está aqui na igreja, tem algum problema com algum familiar? Você está brigado por acaso com algum familiar? Se você estiver, hoje é amanhã de você deixar isso para trás, em nome de Jesus. Hoje é amanhã de você fazer o conserto em nome de Jesus. Você está chateado com alguma pessoa aqui dentro da igreja? Algum colega até às vezes de departamento? Alguma situação aqui dentro da igreja que está mal resolvida? Hoje é o dia disso ficar para trás em nome de Jesus. O Senhor está nos avisando, o Senhor está declarando, o Senhor está indicando o caminho. O Senhor está dizendo assim para nós: resolvam o que está dentro de vocês. Aparentemente fora está tudo certo, aparentemente fora está tudo ok, mas e dentro de você como é que está? Como é que você vai começar algo novo na sua vida, algo novo, algo renovado, algo restaurado, se você não consertar o que foi feito até aqui? Então, nem era para mim estar falando isso aqui agora, mas o Espírito Santo me impeliu a falar isso, irmãos. Resolva com os seus parentes, resolva com os seus irmãos, resolva com os seus amigos, resolva com o seu patrão, resolva com o seu subordinado, resolva. Não pode mais ficar ponta solta para trás a partir de hoje, em nome de Jesus. Externamente está tudo muito bonito. Eu não me prostro diante de uma imagem de escultura, eu não sou um idólatra, eu não roubo, eu cumpro os mandamentos, eu faço as coisas certas. Mas internamente, irmãos, como é que está o nosso coração? Quais as pedras que nós temos deixado para trás? Quais os problemas que nós temos deixado para trás e não temos resolvido? Pois essa manhã é a manhã de buscar a solução no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. De você deixar o seu coração ser tocado, de você deixar o seu coração realmente ser perfurado pelo Senhor, e você sair daqui depois do culto, passar uma mensagem, chamar o irmão ali na frente e conversar e dizer: olha, eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu preciso resolver, me perdoa, em nome de Jesus. Quem pode dar um aleluia, quem pode dar um glória a Deus? Queridos, mas eu sou diferente daquele meu irmão, eu sou diferente daquela minha irmã. É claro, nós somos todos diferentes. Eu fico imaginando a mesa de Jesus com os 12, queridos. Jesus chamou Simão Zelote, né? Os irmãos aqui que estudam a Bíblia vão me acompanhar no raciocínio. Simão Zelote era um radical, alguém que muitas vezes era pago até para exterminar ou para caçar soldados romanos. Era um extremista. Do outro lado ele tinha um cobrador de impostos, Levi, Mateus. Essa classe se odiava, eles se odiavam, pois eles tiveram que sentar juntos na mesma mesa. Dois extremistas.
Mas eu não me dou bem com o irmão por causa de política. Na igreja, por causa de A, de B, de política, não me dou bem. Você está equivocado, você está errado. E você está jogando a oportunidade fora de ter comunhão, de ter amizade, de ter união. Então não vai ser por isso que nós vamos se separar. Porque o que nos une é muito maior, que é o sangue de Jesus. Resolva a situação hoje, em nome de Jesus. Hoje a situação tem que ser resolvida. Não deixe para amanhã por causa das consequências. Então o Senhor, Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Ele quer ver esse plano perfeito se cumprir. O Senhor, Ele fala aqui de renovação. O que é renovação? É tornar algo novo. Se você carregava isso aqui até hoje, você deixando para trás, você vai ter uma vida nova. O Senhor, além de renovação, de algo novo, Ele fala de restauração. O que é restauração? É voltar a algo, um objeto, uma vida, à sua aparência original, a maneira como foi criada. Quem quer ser renovado aqui, dá um glória a Deus, um aleluia. Quem quer ser restaurado aqui pelo Senhor, dá um glória a Deus, um aleluia. Restauração é o plano perfeito, restauração é a obra perfeita, restauração é feito com cuidado, e quem faz a restauração na sua vida é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Agora, nós somos a obra de Deus, perfeita a criação de Deus, e nós temos que nos deixar ser restaurados. Então se deixe ser restaurado nessa manhã pelo Senhor, em nome de Jesus. Deixe para trás, perdoe, seja perdoado. Abra mão da sua razão. Mas eu tenho razão, pastor. Eu sei que você tem razão. Abra mão da sua razão, para que a sua vida seja renovada e restaurada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, o versículo 3 é forte, né? 2, 3. Busquem o Senhor, vocês, os humildes da terra. Então ele já está declarando que nós vamos ser humildes. Vocês que fazem o que Ele ordena, ou seja, um coração obediente. Busquem a justiça, busquem a humildade, e talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. A profecia de Sofonias, ela é de dupla ou até de tripla referência. Ela estava servindo para aqueles dias, mas eles também estavam vivendo o cativeiro, então ela estava servindo também para o fim do cativeiro. Mas claramente ela fala do dia do Senhor, e está falando também para o tempo do fim. Para o tempo do fim. Que tempo do fim é esse? É hoje. Nós estamos vivendo o tempo do fim, e vai vir um dia do Senhor. Nós lemos ali no capítulo 1, versículo 18, versículo 14 e 18, que vai chegar um tempo que todos na terra que não tenham conserto serão eliminados, serão exterminados. Mas nós não estaremos aqui em nome de Jesus. Nós estaremos na glória com o Senhor, nós estaremos no peito do Senhor, protegidos pelo Senhor em nome de Jesus. Mas Ele nos dá a oportunidade de hoje consertar, de hoje fazer um conserto, de hoje arrumar, de hoje montar esse quebra-cabeça da nossa vida. Às vezes você mesmo não quer montar a peça do quebra-cabeça que está faltando, por causa do seu orgulho, por causa da arrogância, da prepotência, da altivez de espírito. Você não quer dar o braço a torcer. Não faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Deixa o Senhor colocar essa peça que falta no quebra-cabeça da sua vida, em nome de Jesus. Deixa o Senhor restaurar e ter uma obra completa, uma pintura completa, algo perfeito, para ser admirado, para fazer a diferença, para ter valor. O que vale uma obra só pela metade? O que vale uma obra só pela metade, irmãos? Você pode ter uma obra maravilhosa, mas ela só está pintada a metade, ela só está montada a metade, ela não tem valor. O Senhor não quer que seja assim com você, em nome de Jesus. Ele quer que tenha valor na sua vida. Ele quer que essa obra faça diferença. Por onde você passar, você vai fazer a diferença, em nome de Jesus. Você tem que ser completo diante de Deus, para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então a mensagem é: buscar e decidir agir. Buscar e decidir agir. Nós temos que buscar, olha, fala: busquem ao Senhor todos os humildes da terra, e fazem o que Ele ordena. Então, a primeira questão, o primeiro ponto, um coração obediente. Você tem um coração obediente? Olha para o seu irmão e pergunta: você tem um coração obediente? Pois um coração obediente, ele te protegerá quando você for tentado a fazer algo errado. Olha só, um coração obediente vai te
proteger quando você for tentado a fazer algo errado. Quem é tentado a fazer coisas erradas aí durante a semana, levanta a mão. No geral, várias coisas, levanta a mão. Todo mundo levantou. Todo mundo é tentado a fazer coisas erradas durante a semana. Seja até uma entesicadinha no esposo, na esposa, seja uma briga, seja no trânsito, esse trânsito, ô Senhor, né? O que acontece? A gente é tentado a fazer coisas erradas. No entanto, um coração obediente que conhece a palavra de Deus, ele vai te proteger de você tomar uma atitude errada. Mas não é só isso. Um coração obediente, ele vai te proteger das consequências de você fazer algo errado. Porque quando você faz algo errado, tem uma consequência. A gente sempre conversa sobre o trânsito e brinca sobre o trânsito, eu e a Lilian, às vezes e até com alguns irmãos. Quantas pessoas que perderam a vida no trânsito porque xingaram outras pessoas? Estou falando do trânsito porque é uma coisa que geralmente se exalta bastante, as pessoas se exaltam bastante. Quantas pessoas que perderam a vida? Quantas pessoas que perderam a família por causa de uma traição? Quantas pessoas que perderam a família por causa da bebida, por causa das drogas, enfim, da prostituição? Pois um coração obediente te protege do erro de fazer algo errado e principalmente te protege das consequências. E você vai ter uma vida na presença de Deus se você for obediente em nome de Jesus. O que um coração obediente traz, querido? Ele traz paz e tranquilidade. Quem quer paz e tranquilidade na sua vida aí, levanta a mão. Paz e tranquilidade. Todas as pessoas querem ter paz, querem viver sua vida em paz, querem levantar de manhã em paz, querem ter tranquilidade para ir trabalhar, para tomar um café com a sua esposa, né? Para ir trabalhar, para voltar, para ter sua família recebendo. As pessoas querem paz e querem tranquilidade. Se você for obediente, você está protegido. E o terceiro item é uma resposta direta e certa ao grande amor de Deus. Por isso que a gente fala, é o ano do ser mais, é o ano do buscar mais, é o ano de cavar mais profundo, o ano de mergulhar mais profundo, é o ano de você superar os seus limites. Se até aqui na sua vida espiritual você estava de uma maneira, querido, a partir desse ano vai ser mais em nome de Jesus. Querido, não fique na mesmice, por favor. Não fique na mesmice, por favor, não fique. Da mesma maneira, eu estou 10 anos na igreja e está tudo igual, está a mesma coisa, não muda, não avança. Faça algo diferente. Se você fazer diferente, o resultado vai ser diferente, querido. Então, não estava jejuando, jejua. Não estava orando, ore. Não estava lendo a Bíblia, lê. Tudo que você fazer, buscando as coisas de Deus, a sua vida vai avançar. Ah, mas eu não tenho muita vontade de orar. Quem é que tem vontade assim? Meu Deus, é perto da santidade. É difícil, a gente tem que orar, tem que buscar, tem que ajoelhar. Peguei no sono, babei no sofá, não tem problema. Ora, busca, lê a Bíblia, tira um tempo. Por que nós sabemos que nós temos tempo? Porque nós temos tempo para as distrações, para as outras coisas. Às vezes não é nem o pecado que está tirando hoje da presença do Senhor. Não é nem o pecado que está te tirando da presença do Senhor. Hoje são as distrações. Nós já falamos sobre isso, as redes sociais, a televisão, o acesso a tantos programas que nós temos hoje. As distrações te tiram da prioridade da presença do Senhor. O pecado também, mas as distrações muito mais hoje. E daí você não avança, você não conquista, você não come dos frutos que o Senhor tem para você, porque você não se dá o tempo necessário para buscar a Deus. Vamos mudar isso em nome de Jesus, igreja, amém? Então, além daquele que faz, que ele ordena, que é um coração obediente, aquele que busca a justiça. Aquele que busca a justiça, está falando no 3 ali mais ou menos no meio do versículo. Busquem a justiça. O que é buscar a justiça de Deus? Não é a nossa própria justiça. A nossa própria justiça é como trapo de imundícia. A nossa própria justiça, a gente, tem vontade de se vingar. Dá uma coisa em nós, a gente, não, ele vai ver só. Não sou só eu, né? Não, você vai buscar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é muitas vezes colocar a prioridade daquele que te ofendeu em frente à sua prioridade. É difícil, mas essa é a justiça de Deus, que se aperfeiçoa em você pelo Espírito Santo. Então é aquele lance de ter razão toda a vida, que a gente está comentando ultimamente aqui. É bom ter razão, mas quantas vezes você aplica a razão que você tem, você acaba perdendo a razão por causa do exagero. Não estou dizendo que você não tem razão naquela situação,
Mas quando você aplica essa razão, muitas vezes, né, as consequências não são boas. Abre mão. Abra mão. Tem a pessoa que nunca abre mão de nada. Jovens, eu quero dizer para você, se vocês não abrirem mão, vocês nem podem casar. Fique solteiro mesmo para sempre. Fica mesmo solteirão mesmo, não tem problema. Ah, mas eu não quero casar. Não casa mesmo. Jovens, se quiserem casar, aprendam. Num casamento se abre mão. Amém, casados? Amém, glória a Deus. No casamento se abre mão o tempo todo. Se abre mão das suas vontades. O marido principalmente, homens, o rapaziada aí que quer casar. Rapaziada, eu sei que a rapaziada, né, quer casar. Rapaziada que quer casar, você tem que se sacrificar pela sua esposa. Você tem que trabalhar jornada dupla. Trabalha mais, estuda mais, busca mais. Vamos, jovens. E as meninas também querem casar. Abram mão. Não, eu quero só se for um príncipe encantado com um cavalo branco sem nenhum pelo preto. Vai, fica para sempre esperando, fica. Não tem. Não tem, ai. Fica sonhando, o tempo vai passar, você vai dormir, não vai acordar um dia e não vai ter casado ainda. Então, a gente tem que ver o óbvio, enxergar o óbvio, a coisa clara, cristalina na nossa frente, como o mundo é. Não sonhar sonhos que não existem. Os sonhos têm que ser os sonhos de Deus para a sua vida. Às vezes uma esposa mais brava na sua vida é o que precisa para te colocar na linha. Sabe, então o Senhor sabe o que você precisa, igreja. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então entenda isso em nome de Jesus, abra mão. Outra coisa, corrigir as injustiças. Ser um agente de transformação da sociedade por onde você passa. Onde você passa, está tendo uma injustiça, você vai ser a justiça de Deus naquele lugar. Está passando fome, você vai dar comida. Não tem roupa, você vai agasalhar. Está com dificuldade, você vai ajudar, porque você é chamado a aplicar a justiça de Deus na terra. Você é aplicado a ajudar. Você não é só no discurso, só na lorota, só no papo. Você não é desse tipo. Você é um agente da justiça de Deus na terra. Você faz a diferença. Aonde tem um problema para resolver na sociedade, você se coloca à disposição e resolve. Você contribui. Eu estava falando com o Will antes, né? Eu ajudei muitos anos lá no TEMAP, uns 10 anos no TEMAP, ajudando, que é uma casa de recuperação que a gente ajuda com o tempo lá, com a disposição lá, né? A gente, alguns irmãos da comunidade, e esse trabalho continua agora com o Ministério de Missões da igreja. Quem viu as histórias aí no final de semana aí, o pessoal estava no TEMAP, estava o Fernando Gaúcho, estava o Will, o Samuel, enfim, outros irmãos estavam lá pregando a palavra. Ajude, tem pessoas que precisam, que estão carentes, que estão necessitadas. Casas de recuperação, vá fazer uma visita, asilos, se coloca à disposição aí do Wilsemar e da Edna para estar ajudando. Eles estão à frente desse ministério, aplicando o quê? A justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. A pessoa que está sofrendo injustiça na sociedade, vocês dizem, aplica a justiça de Deus na sua vida, no nome de Jesus. E reconhecer que a justiça plena é só em Cristo e não por esforço próprio. Então você sabe que mesmo você fazendo tudo, você tendo toda essa vontade, você indo para cima, você sendo guerreiro, sendo trabalhador, né? Você tendo aquela vontade, aquela gana de querer resolver, mas você sabe que isso tudo não é suficiente. Só é suficiente quando você, através do Espírito Santo, mostra Jesus para essas pessoas. Quando você mostra que teve uma pessoa que morreu por ele na cruz do Calvário, que tem salvação, que tem vida eterna, que tem redenção, que tem uma mesa esperando, que tem o Senhor esperando para te servir em nome de Jesus, e que você vai estar com ele de eternidade em eternidade, aleluia. Que no dia do Senhor, nós não estaremos mais aqui, nessa terra. No dia do Senhor, nós estaremos com o Senhor, aleluia. E o terceiro item do versículo 2, que buscam humildade. Que busquem humildade. O que é buscar humildade aqui, no contexto? Não se achar superior aos outros por causa de seus conhecimentos ou das suas habilidades. Tem gente que acha que por ter conhecimento maior do que os outros é superior. Está errado. Tem gente que acha que porque tem habilidades maiores do que a dos outros é superior. Está errado. Você não é superior, você é igual, nós somos iguais. O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, nós somos os irmãos mais novos, Ele é o primogênito de muitos, nós é que somos esse muitos, e perante o Senhor nós somos todos iguais. Se o Senhor nos vê como iguais, irmãos, quem somos nós para dizer que somos melhor, diferente, mais isso, mais aquilo do que alguém?
Então, meça a sua humildade. Veja como é que você está se comportando para a glória de Deus. Olha só, próximo. Ações concretas de serviço a Deus, à igreja e ao próximo. Sim, humildade é você se colocar à disposição da igreja, do próximo e do Senhor, com ações concretas. Agora eu pergunto para você, para nós estamos servindo a Deus? Nós estamos servindo a pessoas? Nós estamos servindo a igreja? Nós estamos servindo ao próximo? Queridos, nós temos que nos colocar à disposição. Às vezes o pastor ou a liderança não sabe se você quer servir ou não quer servir. É você que tem que se apresentar, isso é humildade. Você tem que se apresentar, você tem que dizer: eis-me aqui, estou aqui, quero servir, quero ajudar. Você tem que fazer isso. Isso é humildade também, o Senhor pede. E reconhecer, queridos, que os teus dons, os teus talentos e as tuas habilidades vêm todas do Senhor. Nós temos nossas habilidades naturais. Você pode ver que nós temos personalidades diferentes. Um é mais falante, um é mais quietinho, o outro tem alto poder de convencimento e negociações, o outro não consegue vender um saco de pipoca, né? Um vende um chaveirinho de maneira mais fácil do mundo, o outro não consegue vender, né? Então temos habilidades diferentes, somos pessoas diferentes. Na mesma família nós somos pessoas diferentes, mas nós não somos melhores um do que os outros, nós apenas temos habilidades diferentes. Temos que reconhecer que essas habilidades e esses dons vêm de Deus. Eu e o Lucas até falamos quinta-feira no Solidificar, né? E daqui uns dias vamos ter aula sobre isso, né, Lucas? Sobre os dons de Deus, daqui umas 2, 3 semanas, sobre os dons de Deus. São 9 dons de Deus, 9 dons que Ele tem para nos dar. E Ele diz: peçam os dons, peçam os dons. Então, cada um de nós recebe 2, 3 dons, alguns ficam com mais dons, 4, né? Enfim, ou tem outros que aparecem de vez em quando. Mas o que o Senhor faz? O Senhor distribui esses 9 entre toda a igreja, para ninguém pensar que um é melhor do que o outro. Então Ele distribui conforme a necessidade, conforme Ele, né, acha que tem que ser distribuído, para que haja então uma completude, para que os dons se completem nas mãos de toda a igreja, de todas as pessoas. Ele não vai entregar tudo para você. Ele vai entregar um pouco para você, um pouco para o outro irmão, um pouco para o Mauri, um pouco para o pastor Jonas, um pouco para a Karina, um pouco para o pastor Fernando. Ele vai entregando. Ele vai entregando. Ele vai dando para pessoas diferentes. E as pessoas vão se completando para a glória de Deus, no reino de Deus, em nome de Jesus. Agora vamos lá, no capítulo 3, versículo 9, para a gente estar continuando. Capítulo número 3, versículo número 9. É Sofonias, né? Sofonias 3, 9. Eu contei que você estava com a Bíblia aberta, daí por isso que eu... Olha: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Fala comigo: comum acordo. A primeira palavra do versículo 9 é purificarei, ou seja, purificação dos nossos lábios. Agora, queridos, o que nós temos declarado com os nossos lábios no dia a dia? Como é que nós temos falado as coisas no dia a dia? Como é a sua conversa com o seu cônjuge em casa no dia a dia? Quais são as suas palavras? Como é a maneira que você aplica a educação nos seus filhos? Que tipo de palavra que você fala nas negociações que você faz no seu trabalho? Na empresa que você trabalha, como é a sua forma de comunicação? Será que aqui na igreja a sua comunicação é uma comunicação pura e santa, e quando chegar lá fora a sua comunicação é de qualquer jeito, com palavras torpes, com palavrões, com palavras de engano? Então o Senhor pede o quê? Uma purificação dos nossos lábios. O que nós falarmos, não importa o contexto, tem que ser para a glória de Deus. Pode ser inclusive nos negócios. Tem que ter verdade, tem que ter justiça, tem que ter coerência. Você tem que fazer a coisa certa, querido. Eu sei que é uma palavra difícil, é uma palavra dura, mas é a verdade, é o que está escrito na palavra. Se a gente quer se livrar da ira do Senhor, que é tardio em irar-se, mas a própria palavra, quando diz que é tardio em irar-se, quer dizer que Ele vai se irar. Mesmo que seja tarde, vai ter uma ira. Mas nós não vamos mais estar aqui. Nós não vamos mais estar aqui, igreja. Então por quê? Porque nós vamos cumprir esses princípios aqui.
nós vamos ter uma vida melhor por cumprir esses princípios, certo? Então olha só, purificação, o que temos declarado no nosso dia a dia. Queridos, também no que nós nos achamos suficientes em conhecimento, né? Muitas coisas a gente é suficiente, né? Ah, não, isso aí eu conheço. Nesse assunto que você conhece, nesse assunto que você domina, sabe? Você tem pedido o conselho de Deus? Porque você tem que pedir o conselho de Deus mesmo no assunto que você domina. Olha só, eu domino tal área, eu domino a área de seguro, eu domino a área de construção, a área de mecânica, eu domino a área de tecelagem, a área de barbearia, eu vou abrir um negócio, eu sei fazer, eu domino, eu sei, funcionalismo público, não, isso aí eu sei, mas naquilo que você sabe, você tem continuado pedindo conselho para o Senhor através dos seus lábios? Porque às vezes você, sendo o Senhor de si mesmo, conhecendo muito, você vai tomar decisões equivocadas por não pedir o conselho do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, que nós todos podemos pedir o conselho para o Senhor todos os dias. Quando você está indo para o seu trabalho, quando você está indo para o seu lar, voltando para a sua casa, você está indo, peça conselhos a Deus. Diga: Senhor, o que eu faço? Qual decisão que eu tomo? Não se apoie apenas no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, na sua própria gestão. Conhecimento é importante, a gestão é importante, o entendimento é importante, mas não se apoie só nisso. Se apoie também no Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, em nome de Jesus. Peça os conselhos para Ele. Aqui no final, estamos servindo de comum acordo? Veja bem, o que você está fazendo aqui na comunidade, ou o que você pensa em fazer na comunidade, é de comum acordo? Você está fazendo com prazer ou está fazendo obrigado? Então, reflita sobre isso. O que você tem servido a Deus tem sido pesado, tem sido obrigado, tem sido chateação, tem sido triste, tem sido de uma maneira que você não tem prazer e não tem alegria? Onde é que está o nosso coração? Onde está o seu coração? Então reflita sobre isso. Não é para ser pesado servir a Deus, é para ter alegria, é para ser prazeroso, é para você ter vontade. Quando você vem para o culto, é para você ter vontade de vir para o culto. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. É uma alegria ver os irmãos, compartilhar. Então, se está pesado, reflita quais estão sendo as suas ações. O que você tem que melhorar, o que você tem que fazer para se aproximar mais de Deus, no nome de Jesus. E olha só, o 10. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trará ofertas. Aqui estava falando sobre a questão do cativeiro. Mas, ou seja, Ele espera as nossas ofertas. Ele espera as nossas ofertas desde, fala além da Etiópia, de qualquer lugar do mundo. Então, bem como o pastor Jonas falou anteriormente, na hora das ofertas aqui, quando você traz uma oferta, você dá um pedaço da sua vida, você trazendo um pedaço da sua vida para o Senhor. Olha só como isso é importante. Então olha só, tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Irmãos, nós sabemos que nós temos tempo, é que nós administramos mal o tempo. Tempo, dedicação e recursos, o Senhor pede para nós. O Senhor pede para a obra dEle não parar. Para nós estarmos aqui hoje, confortáveis, com uma boa cadeira, com ar-condicionado, com aparelho de som. Teve pessoas lá, 100, 200, 300 anos atrás, que ofertaram tempo, dedicação e recursos. E vão ter pessoas daqui a 10, daqui a 15 anos, 20 anos, até Jesus voltar, que vão estar na igreja. Por quê? Porque você doou tempo, dedicação e recursos. Você pode dar glória a Deus por isso? Pessoas fizeram no passado para que nós estivéssemos aqui hoje. Você faz hoje para que pessoas possam estar aqui no futuro. Você tem noção que Deus deixa você participar disso? O Senhor quer te galardoar com isso, quer te abençoar com isso, quer que você tenha prazer em saber que você fez parte desse processo, em nome de Jesus. Olha o 11. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho, nunca mais serão altivos no meu santo monte. Aqui o Senhor fala diretamente contra os orgulhosos, prepotentes, arrogantes, altivos de espírito, cabeça empinada, que anda assim, que pensa que sabe tudo. Os arrogantes, prepotentes,
as pessoas, que são soberbos, o que vai acontecer com eles? Eles não terão acesso à presença do Senhor. Aqui eu sei que nós não temos nenhum em nome de Jesus, mas se tem uma sementinha dentro de nós, às vezes falando da arrogância, da prepotência, querendo tocar no nosso coração, que nós colocamos isso debaixo dos nossos pés, nós não aceitamos ser dessa maneira, porque os arrogantes, prepotentes, altivos de espírito, soberbos, eles não terão acesso a Deus. A identidade é tirada, o passaporte é tirado, você não vai viajar na viagem celestial, você não vai estar na presença de Deus. Então nós aqui nessa manhã não seremos assim em nome de Jesus. Olha o 12: mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O 13: o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Olha só, quem é humilde, quem é manso, quem é obediente, ele tem o refúgio escondido no coração do Senhor. Aquele então que é manso, que não quer que traz discussão, que não quer briga, que quer buscar mais a presença de Deus, que é obediente, que é humilde, ele será retirado e escondido no coração do Senhor. Diz que da nossa boca não haverá mais engano e nem injustiça. Então, da sua boca não vai ter mais engano. Você não vai mais enganar as pessoas. Você não vai mais cometer injustiça. Você não vai mais subornar ninguém. Você não vai mais trair ninguém. Você não vai mais falar das pessoas, acusando de algo que você não tem certeza. Irmãos, o Senhor, Ele conta conosco. Lembrando que nós não fizemos isso para ser salvo. Nós fizemos isso porque nós somos salvos em nome de Jesus. Quem é salvo aqui, dá glória a Deus. Você é salvo, então por você ser salvo, você se comporta dessa maneira. Por você ser salvo, você é humilde. Sendo salvo, obediente. Sendo salvo, puro. Não é através de nós, mas é porque nós recebemos dele e agora emanamos também. Não fizemos nada para ser salvo, nós fizemos porque somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos salvos por Ele. Agora o nosso testemunho, a evidência da nossa salvação acontece diariamente. Você tem que ser diferente. Aonde você estiver, você é uma flor. Aonde você estiver, você é um fruto. Aonde você estiver, você é uma árvore frondosa. Não importa o lugar, você é uma árvore frondosa. Você é uma flor. Você é um fruto. Você é água que leva refrigério para aquele que está necessitando. Em nome de Jesus. Nós somos chamados a fazer a diferença, irmãos. Aonde as pessoas forem visitar você, ou você visitar as pessoas, o que nós somos? Sal da terra e luz do mundo. Aonde você chega, se está escuro vai ficar claro, se está escuro vai ficar iluminado, se está sem sabor vai ser temperado, porque você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Aonde você chega é diferente. Já aconteceu com vocês, eu tenho certeza. Chegou aqui, parece que o ambiente ficou melhor. Fica melhor, porque você exala o bom perfume de Cristo. Você tem luz, e onde há luz, as trevas não podem ficar. Onde você chega, Satanás tem que bater em retirada em nome de Jesus. Onde você chega, a doença tem que sair, a maldição tem que sair. Onde você chega, o ambiente melhora, porque você tem Deus, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Olha só, o 13, a parte B: eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Se você estiver na presença de Deus, você vai ter alimento e descanso. Alimento e descanso. Queridos, quem é que gosta de ter uma mesa bem farta, bem bonita assim? O Dé está aí? Não, o Dé está não. O Dé não veio hoje? Eu sempre falo com o Dé sobre uma costela, enfim. Mas uma mesa, quem é que não gosta de sentar numa mesa farta? Eu gosto de sentar numa mesa farta. Todos nós gostamos. É bonito. Uma fruta, uma costela, como eu falei também. Enfim, um estrogonofe, um doce, uma doçura, né, Lilian? Então, enfim, uma mesa farta. O Senhor está dizendo que se nós cumprirmos isso que nós falamos até agora, nós seremos colocados em mesa farta. Terá abundância em nossa vida, de maneira natural e de maneira espiritual. Olha só, não teremos mais sede também, não teremos mais sede.
Descansaremos. Quem é que gosta de dormir uma boa noite de sono? Aqui, levanta a mão aí, dá uma levantadinha. Quem gosta de dormir uma boa noite de sono? Uma boa descansada. Ou às vezes quando você come uma sobremesa assim, dá um soninho, por causa daquela doçura, dá um soninho, a glicose glicada, né, Lília? Lília é especialista, já sobe, aí você, vou dormir, vou dar uma descansada, um bom lugar para você deitar, é muito bom. Pois o Senhor está dizendo que se você permanecer nele, você vai ter descanso. Se alimentar bem, naturalmente, espiritualmente. Descansar bem, naturalmente e espiritualmente. O Senhor, Ele te dá descanso. E diz que nada te amedrontará. Vão vir ondas na tua vida, vão vir adversários, vão vir oponentes, vão vir fofocas, vão vir maledicências, vão vir situações que vão querer te confrontar. Só que o que acontece? Você não tem mais medo, pois nada te amedronta, porque você está escondido no Senhor em nome de Jesus. Você vai estar escondido. Sofonias, aquele que te escondeu, o Senhor te escondeu, Ele te coloca perto do coração dEle, nada te amedronta. Passa vendaval, passa mentira, passa fofoca, passa de tudo, perseguição, mas o Senhor te acolheu no coração dEle, nada pode te tocar no nome de Jesus. Olha o versículo 14, é o 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. E o 15, o Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, e nunca mais você temerá mal algum. Pode dar um aleluia em glória a Deus? Olha o que aconteceu. Como nós sabemos que fala em Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós, ele foi cancelado. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Jesus riscou a promissória, a conta foi paga, o cheque compensou com o sangue de Jesus. A dívida era gigante e impagável, mas foi compensado pelo sangue de Jesus. A promissória foi rasgada, a dívida que ficava do lado da nossa cela, na nossa prisão, a dívida que ficava lá, do lado, ela foi arrancada, foi rasgada, foi queimada, ela não existe mais. Você é livre agora, você é livre. Queridos, é boas notícias agora para você. É boas notícias. Olha o versículo 17. Eu li na abertura do culto domingo passado. Versículo 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio e é poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Irmãos, quando você vai para o texto e vê a interpretação desse texto aqui, só de ler isso aqui já era para a igreja ter ficado de pé, aplaudido, e dar pulo, e dar grito, gritaria, na presença de Deus. Vamos refletir o que está escrito aqui. O Senhor, o seu Deus, está em nosso meio e é poderoso para lhe salvar. Agora olha só, fala assim, ó, Ele se regozijará em vocês. Nesse momento o Senhor está no céu e Ele está alegre com vocês, por vocês estar aqui na casa dEle. O Senhor está falando aqui que o Senhor está alegre porque vocês estão aqui. Agora olha a continuação. Com o seu amor Ele te renovará. Quem quer ser renovado nessa manhã e dá um glória a Deus? Quem quer ser restaurado nessa manhã, dá um aleluia. E a continuação, Ele se alegrará em você, ou regozijará em você, com brados de alegria. Eu até, pastor Fernando, até fui lá no original, ver esses brados mesmo, se era grito mesmo. Fui lá para ver se era grito, pastor. O que acontece? A Bíblia está falando aqui, que se você estiver na presença de Deus, se você obedecer a Deus, tiver um coração obediente, justo e humilde, quando você estiver na presença dEle, Ele se alegrará com brados de alegria. Em outras palavras, o Senhor está no céu com a sua milícia de anjos, gritando de alegria, porque você está na presença dEle. Você já pensou que profundo isso, igreja? O Senhor, Ele grita de alegria. O Senhor, Ele fala, os meus filhos estão reunidos naquela manhã para glorificar o meu nome. Os meus filhos estão juntos, louvando o meu nome, escutando a minha palavra. Os meus filhos estão lá. Sim, a palavra fala, Luiz, que brados de alegria e brados de vitória são dados nos céus, por nós estarmos aqui na presença de Deus.
Você está entendendo, ao mesmo tempo, que nós não somos absolutamente nada, que nós somos como o pó da terra, mas Ele deu a vida do Seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora que nós aceitamos esse sangue sobre a nossa vida, Ele brada de alegria nos céus. Ele brada de alegria nos céus por você estar aqui nessa manhã, com entendimento, você se renovando, se restaurando e principalmente consertando o que tem que ser consertado nessa manhã, em nome de Jesus. Conserte, não deixe de consertar nessa manhã, não deixe para trás, não deixe ficar para trás o que tem que ser consertado hoje. Abra mão da sua razão, abra mão do ciúme, abra mão da traição, abra mão daquilo que foi feito para você. Ah, mas esse teve mais vantagem que esse, aquele teve mais vantagem que esse eu sinto que aquele foi priorizado, eu não. Abra mão nessa manhã em nome de Jesus. O Senhor quer começar algo novo, renovação e restauração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, aleluia. O amor de Deus te renovará em todas as coisas, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, amém, glória a Deus. Eu quero convidar o grupo de louvor a subir aqui, para a gente estar ministrando a palavra de Deus, e dizer realmente para você, querido, dizer para você nessa manhã, para você não deixar a oportunidade passar, porque, gente, eu brinquei ainda 15 dias, 3 semanas quando eu ministrei a palavra, às vezes o cavalo passa um cavalo gordo, bonito, lavado, cheiroso, penteado, com aquelas clinas bem lindas, até feito trancinha. Passou o cavalo e você deu uma de prosa, não vou montar no cavalo. Daqui a pouco vem um burro velho, todo desgastado, e você teve que subir em cima do burro. Quem foi mais burro? O burro ou você? Então eu quero dizer para você, nessa manhã, se a palavra tocou no seu coração, se realmente falou com você que você tem que ter conserto de renovação, conserto de restauração, que você tem que fazer para a transformação da sua vida, eu quero dizer para você, não perca a oportunidade dessa manhã. Nós vamos orar e depois, enfim, se tiver alguém aqui, você já se conserta aqui mesmo. Se tiver alguém que seja ali fora, se conserta ali fora, se conserta na casa, marca um café da tarde, mas não deixa passar de hoje, porque o Senhor quer renovação e restauração em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você pode ficar de pé?